Fala pessoal, a paz do Senhor, tudo bem? Sou Fernando Águia, aqui da Águia Produções, vim passar um recadinho aqui rapidinho. Todas as mensagens que a gente posta aqui no portal Águia são gravações da Águia Produções. A gente não sai por aí pegando mensagem na internet e postando aqui. Então eu queria te pedir um favorzinho rapidinho para você deixar um like aqui que nos ajuda muito, compartilhar essa mensagem com alguém para abençoar mais vidas. Também deixa aqui um comentário falando de onde você está vendo esse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal. Deus abençoe e boa mensagem para você. Buscando em Deus uma direção para este momento que teríamos e estamos tendo juntos, o Senhor tem feito descer ao meu coração uma palavra, e eu não tenho dúvida nenhuma de que esta é a direção que Deus tem para nós no que diz respeito à sua palavra. Para isso, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos. Quando você encontrar o livro dos Salmos, localize aí, por favor, os Salmos de número 1, que carinhosamente é também chamado de o Salmo 1. Eu reconheço que não teremos como cobrir todo esse salmo em nossa meditação. Mas considerando que são apenas 6 versos, de que ler a Bíblia nunca é demais, e de que isso vai nos favorecer na tentativa de entendermos um pouco melhor esse salmo, vamos ler a partir do verso 1 e encerrar a leitura no verso de número 6. Salmos de número 1, a partir do verso 1, os que encontraram, por favor, se manifestem dizendo glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim a nós: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. E só os que podem digam amém. Amém. Muito obrigado, podeis tomar assento, e que Deus em Cristo, por graça, mais uma vez, abençoe a exposição de sua palavra. Nos próximos minutos, eu conto com o indispensável auxílio do Espírito Santo e com o máximo da atenção de vocês, porque primeiro, eu não quero lhes cansar, mas, em segundo lugar, há em mim o propósito de pelo menos tentar ser fiel ao que Deus tem colocado no meu coração para compartilhar com cada um de vocês. Não resta dúvida de que nós estamos diante de um salmo que nos é extremamente familiar. É pouco provável que haja aqui alguém
que de alguma forma já não tenha tido algum contato, por menor que seja, com o Salmo de número 1. De maneira que eu abro a minha participação aqui, reconhecendo que, de certa forma, nós estamos familiarizados com esse Salmo. Porém, se nós queremos de verdade, pelo menos tentar entender esse Salmo corretamente, e a partir daí, com a ajuda de Deus, é claro, extrair algumas lições espirituais, práticas e atuais, é preciso trilharmos pelo caminho correto da interpretação desse Salmo. E por se tratar do Salmo de número 1, isto é, o Salmo que abre o livro dos Salmos, é preciso considerarmos algumas verdades que vão além do Salmo primeiro. Ou seja, por se tratar do Salmo que abre o livro, é preciso considerarmos algumas verdades a respeito do livro em si. Não resta dúvida de que todos aqui, acredito pelo menos, reconhecem a importância do livro dos Salmos. Eu diria inclusive que não dá para imaginar a Bíblia Sagrada sem o livro dos Salmos. Imagine uma Bíblia e você abre esta Bíblia e não encontra o livro dos Salmos. Não dá para imaginar. O livro dos Salmos é sem dúvida um dos livros mais importantes da Bíblia Sagrada. Agora, além de ser também um livro importante, o livro dos Salmos, ele é também um livro amado por todos nós. É muito comum, por exemplo, você ir a uma casa, inclusive de pessoas não crentes, e encontrar a Bíblia aberta no livro dos Salmos. Eu particularmente nunca fui numa casa para encontrar a Bíblia aberta em Naum, Malaquias, Zacarias, Apocalipse. Então imagina, a Bíblia aberta lá na besta que sobe do mar, não dá para imaginar, mas a Bíblia aberta no livro dos Salmos é algo até esperado, porque o livro dos Salmos, jovens, é um livro amado por todos nós. A grande verdade é que há uma razão para isso. Por exemplo, o livro dos Salmos, ele é um livro completo em si mesmo. Rapidamente aqui, só para você ter uma ideia, o livro dos Salmos, ele possui canções, é claro, ele possui adoração, é lógico, mas o livro dos Salmos, ele também possui expressão de sentimentos humanos. Não só isso, o livro dos Salmos, ele contém também profecias. Para você que está atento aqui, o próprio Senhor Jesus, ele reconheceu a importância do livro dos Salmos, e em momentos importantes da sua trajetória aqui na terra, ele se apropriou de alguns salmos para expressar o que ele estava sentindo. Por exemplo, quando ele esteve crucificado, enquanto estava crucificado, ele se utiliza dos Salmos de número 22 para expressar o que ele sentia naquele momento, ao dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Então, o que eu estou tentando mostrar a vocês aqui nessa parte inicial é a grandeza da importância do livro dos Salmos. Mas não só isso, para nós entendermos o Salmo primeiro, é preciso também que nós nos lembremos. Eu sei que vocês sabem, mas é a título de lembrança. É preciso considerarmos que o livro dos Salmos, ele não é um livro histórico. Pelo contrário, o livro dos Salmos, ele pertence à classe de livros bíblicos chamados de livros poéticos. Por que isso é importante? Porque, em não sendo um livro histórico, o livro dos Salmos, ele não tem o objetivo de registrar um fato após o outro. Só para vocês terem uma ideia, em termos de história, o livro dos Salmos, ele compreende cerca de
1000 anos. Claro que você sabe, é também para te lembrar de que nos Salmos você encontra salmos de Moisés, mas você também encontra salmos de Davi, 2 grandes personagens, mas que viveram em épocas totalmente distintas. Por que eu estou levantando essa questão? Uma vez que o livro dos Salmos, ele não é um livro histórico, e ele não obedece uma ordem cronológica de tempo, a pergunta que eu faço a você que está atento, é claro, é: por que o livro dos Salmos, que não tem o objetivo de contar um fato após o outro, por que ele começa com o conteúdo do Salmo primeiro? Deixa eu melhorar a pergunta aqui. Por quê? Porque humanamente falando, não mudaria nada, ficaria até mais bonito a meu ver. Por quê? Ao invés do Salmo primeiro ter este conteúdo, ele não teria ou não poderia ter o conteúdo do Salmo 23 e o 23 ser o conteúdo do primeiro. Aliás, eu diria que ficaria bonito. Imagina o livro dos Salmos ser introduzido com os Salmos: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas, ao invés de ser um hino de louvor a Deus, o salmo que abre este livro, ele é um salmo de advertência, exortação, chamada de atenção, alerta sobre alguns perigos. Porque o livro dos Salmos começa com um conteúdo de advertência. Eu diria mais, alguns estudiosos defendem, e eu concordo, que o Salmo primeiro, ele é um salmo completo em si mesmo. Eles chegam a dizer que se alguém perdesse a Bíblia Sagrada e lhe restasse apenas o Salmo primeiro, lhe seria possível compreender o plano de Deus para o homem. Eu concordo. Por quê? Porque em apenas, para você que está atento, em apenas 6 versos, o salmista, ele é capaz de expressar praticamente tudo o que envolve a relação entre Deus e o homem. Rapidamente aqui, por exemplo, em apenas 6 versos, ele fala sobre bem-aventurança, ele fala sobre comportamento ético, ele fala sobre promessas, ele fala sobre amor à lei de Deus, ele fala sobre eternidade, ele fala sobre 2 tipos de pessoas, ímpias e justas. Ele fala de recompensa, mas ele também fala de punição. Ele fala de juízo, inclusive, de juízo na casa do próprio Deus. Portanto, o Salmo primeiro, ele é um salmo completo em si mesmo. E percebam, ele é a abertura do livro dos Salmos. Eu sei que vocês são amantes da leitura, e um dos segredos para um bom livro é a sua introdução. Eu particularmente, pastor, e me dirijo ao senhor com respeito, é claro, eu particularmente já deixei de ler alguns livros, porque a introdução era péssima. E para que serve a introdução de um livro? Senão para mostrar a que veio, senão para mostrar o propósito, senão para mostrar o conteúdo, como o livro será desenvolvido, como o autor ele vai trabalhar os assuntos. O Salmo primeiro, ele serve como uma espécie de introdução, ele serve também como uma espécie de resumo da obra, ele serve também como aquilo que, se vocês preferirem, pode ser chamado de resenha da obra. Preste atenção nisso. O Salmo primeiro serve ao livro dos Salmos com este propósito. Agora observem, eu tenho uma outra pergunta a fazer a vocês. Eu nunca parei para contar a quantidade de palavras que o livro dos Salmos possui. Eu não sei quantas palavras tem o livro dos Salmos. Deve ter centenas,
para não dizer milhares. Para você que está atento à palavra de Deus, observe, a minha pergunta aqui é essa: por que em um livro com tantas palavras, ele começa exatamente com a expressão bem-aventurado? Ora, o livro dos Salmos, ele é um livro de cântico. O próprio nome Salmos já aponta para o propósito da obra. Salmos quer dizer cânticos, louvores, hinos. Portanto, o livro dos Salmos, ele é um livro que visa adorar a Deus. Ora, por que um livro de adoração a Deus começa com uma expressão destinada ao homem? Não era para ser, por exemplo, uma palavra que denotasse adoração a Deus? Vamos pensar aqui, por exemplo, ao invés de começar com a expressão bem-aventurado, por que não começar com a expressão glória a Deus? Nós pentecostais iríamos amar isso. Ou ainda, por que não começar com a expressão aleluia? E eu sei que vocês sabem, é só para lembrar também, glória a Deus e aleluia, a distinção não está só na forma de falar, mas também no seu significado. Quando você diz glória a Deus, você está se dirigindo a Deus e dizendo: Deus, eu te dou glória. Mas quando você diz aleluia, você não está se dirigindo a Deus, porque aleluia significa louvemos ao Senhor. Então, quando você diz glória a Deus, você está adorando a Deus. Mas quando você diz aleluia, você está convidando os seus irmãos a juntos adorarmos a Deus. Então, quando alguém disser aleluia no templo, obedeça a este irmão, se una a ele e adore ao nosso Deus. Agora, a pergunta continua, porque nós temos que entender isso aqui, jovens. A pergunta continua: por que este livro, que é destinado a Deus, para adoração a Deus, ele começa com uma expressão destinada ao homem e não a Deus? Ora, a expressão que abre o livro é bem-aventurado o homem. Preste atenção nisso aqui, jovem. Diga bem forte para a sua pessoa, por favor, diga bem-aventurado. A pergunta continua: por que este livro começa com esta expressão? Para responder esta pergunta, é preciso fazer outra pergunta. E não se esqueça, o que move a vida não são as respostas, o que move a vida são as perguntas. Quer ter uma boa resposta? Aprenda a fazer uma boa pergunta. A pergunta então é: por que o livro dos Salmos começa com a expressão bem-aventurado? Surge outra pergunta necessária: qual é ou quais são os objetivos do livro dos Salmos? Primeiro, o livro dos Salmos tem o objetivo de adorar a Deus, é verdade, mas existe um segundo propósito, e aqui você precisa dobrar a atenção para você não me compreender mal. O livro dos Salmos, ele também tem o objetivo de dar ao homem a oportunidade de expressar os seus mais profundos sentimentos sobre Deus e para Deus. Para ficar mais fácil, vamos fazer um paralelo aqui entre o livro dos Salmos e os livros proféticos. Nos livros proféticos, os homens estão calados e Deus está falando. Nos livros proféticos, Deus fala o que sente para os homens. No livro dos Salmos, Deus se cala e permite que os homens falem para Ele o que estão sentindo. Quer ver que isso é verdade? Porque às vezes nós não entendemos alguns salmos. Vocês já perceberam que tem salmo que o salmista começa adorando e termina pedindo para Deus matar os inimigos? Aí você diz assim: mas afinal, ele queria adorar ou a morte dos inimigos? As duas coisas. Ele queria adorar e os inimigos morrerem também. Porque quem é que entende o homem? Ora estamos bem,
ora estamos maus. Assim são os sentimentos humanos. Quer ver que o livro dos Salmos expressa os sentimentos humanos? Os nossos sentimentos são oscilantes. Ora estamos bem, ora estamos maus. Pega o Salmo 22. O salmista diz: Deus meu, por que me desamparaste? No Salmo 23, o mesmo salmista, falando sobre o mesmo Deus, muda o discurso e diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Estava reclamando agora mesmo, mas agora está exaltando. Assim somos nós. Os sentimentos são oscilantes. O livro dos Salmos expressa os sentimentos humanos. Jovens, não perca isso aqui não. Eu não vou cansar vocês, mas vocês precisam entender isso aqui, por amor à alma de vocês. Escutem isso. Por que nós nos identificamos tanto com o livro dos Salmos? Porque o livro dos Salmos é o livro mais humano da Bíblia. Ou seja, o livro dos Salmos é a oportunidade facultada ao homem para expressar os seus mais profundos sentimentos. Por isso, esse livro não poderia começar com outra palavra, senão a palavra bem-aventurado. Por quê? Porque o homem foi criado para ser bem-aventurado. Se você pode, diga bem forte, para ser uma vez só, diga: eu fui criado para ser bem-aventurado. Agora escute isso. Ao dizer isso, eu não estou querendo te agitar, eu não estou querendo te animar, não. Isso é uma verdade. Deus nos criou para sermos bem-aventurados. A questão agora, jovens, irmãos, ouvintes da palavra de Deus, a questão agora é: o que é ser bem-aventurado? O que quer dizer bem-aventurado? Bem-aventurado não é ser feliz. Bem-aventurado é ser mais que feliz. Alguém poderá dizer: pastor, está difícil ser feliz, que dirá mais que feliz? Ô meu irmão, crente que se preza, que nem feliz é, crente de verdade não é feliz, ele é mais que feliz. Ou seja, biblicamente falando, bem-aventurado tem relação com resolvido na vida, plenamente satisfeito. Ou seja, se tenho, estou bem. Se não tenho, estou bem do mesmo jeito. Se ganhei, estou bem. Se perdi, estou bem do mesmo jeito. Bem-aventurança tem relação com o que vai do lado de fora. Não é capaz de alterar o que foi plantado do lado de dentro da minha vida. Quem está entendendo a voz de Deus aqui, aproveite e dê o melhor glória a Deus que você já deu aqui nesta noite. Agora, existe ainda uma outra forma de você entender a expressão, diga bem forte, bem-aventurado. Qual é a forma de entender isso? Ser bem-aventurado é eu ser o que eu nasci para ser. Vamos lá, diga bem forte, ser bem-aventurado. Diga mais forte, é eu ser o que eu nasci para ser. A questão agora, jovens, é o que nós nascemos para ser. Não olhe para o lado agora não, olhe bem para cá. Para que Deus criou o homem? Alguém vai rapidamente dizer: Deus me criou para adorá-lo. E eu vou correr e vou dizer: não. Deus não te criou para adoração. Adoração, escute, senão você vai me interpretar mal. Adoração não é o propósito da criação humana. Porque pensar que Deus nos criou para adorá-lo apenas seria concordar que Deus é um ser carente. Ora, um Deus que já tem anjos adorando no céu, olha e diz: vou criar uma outra raça agora para me adorar. Que Deus carente é esse de atenção?
Tem gente que pensa que Deus é assim. Por exemplo, tem gente que acha que Deus fica chateado se ele não adorar direito na igreja. Tem gente que vai para casa e diz, né, hoje Deus deve estar triste com o povo, porque o povo não adorou como deveria. Meu irmão, Deus não fica triste quando você não adora não, porque quem perde é quem não adora. Porque se você adorar, Ele é quem Ele é. Se você não adorar, não altera nada, não muda nada. Se você dá glória, Ele é. Se não dá glória, Ele é do mesmo jeito. Quem ganha quando dá glória é quem dá glória. A Bíblia diz que Abraão se fortaleceu na fé, dando glória a Deus. Agora, tá. Aí eu tenho que explicar. Deus não nos criou para adorar. A adoração, ela é, presta atenção, a adoração é uma resposta natural de alguém que tem uma visão correta sobre Deus. Então, se eu entendo quem Ele é, a minha reação vai ser o quê? Adorar. Então, se eu não adoro, é porque eu não entendi quem Ele é. Porque se eu sei minimamente quem Ele é, eu vou ter prazer de adorá-lo. Agora, então para que Deus nos criou? Presta atenção. Para que Deus nos criou? Para nós respondermos esta pergunta, aos interessados, é claro, é preciso remontarmos à criação. Olha o processo da criação. Primeiro dia, haja, ouve. Segundo dia, haja. Deus está criando, ouve. Terceiro dia, haja. E o homem não existe. Vocês percebem que Deus está trabalhando antes que o homem existisse? E Deus está dizendo para nós sem palavras: eu trabalho sem você existir. Eu não preciso de você para trabalhar. Não olha para o lado agora, senão vão desconfiar de você. Porque tem gente que acha que se ele não fizer o trabalho, a obra não vai. Vai! E é capaz de ir até melhor. Não essa historinha, eu sou humilde, mas eu tenho que reconhecer que eu estou cansado, sabe? Mas se eu não fizer, ninguém mais faz, é a obra só. Sofre não. Deus não depende de você para fazer, não. Se você fizer, a obra vai. Se não fizer, então, você vai descobrir que ela vai do mesmo jeito. Deus estava trabalhando sem nós existirmos. Aliás, eu vou dizer mais. Foi o homem existir e estragou o que Deus fez. Até o homem existiu, acabou. Um olha para o lado. Não, tem uns que disfarçam de forma espiritual. Ele olha para o lado e diz que coisa gloriosa, né? Não tem nada de glorioso, olha para cá. Então, para que Deus nos criou? Observe. Quarto dia, haja, ouve. Quinto, haja, ouve. Deus criou tudo. Quando Ele termina de criar tudo, aqui está o segredo. No sexto dia, Ele diz: façamos o homem. Então observe, Deus fez o homem quando tudo já estava, vamos lá, diga feio. Então vai lá, Deus fez o homem quando tudo estava feio. O sexto dia, que foi o dia que Deus fez o homem, antecede qual dia? O sexto foi antes de qual, gente? Sétimo. E o que é que Deus fez no sétimo dia? Então, para que Deus fez o homem? Para descansar com Ele. Tem gente glorificando no Espírito. Segunda-feira eu vou entregar o emprego. Eu nasci para descansar. Tem uns que estão gostando, porque sem saber disso já descansa. Já viu que tem jovem que fala à tarde assim: eu vou descansar um pouco para conseguir dormir bem à noite. Porque se eu não descansar à tarde, eu perco o sono à noite.
Aí ele descansa à tarde, dorme à noite, dorme tão bem que vai até o meio-dia. Agora veja, que descanso é esse? Porque note, quando Deus faz o homem, jovens, olha para cá, quando Deus faz o homem, tudo já estava feito. Então o que o homem fez? Diga por favor, nada. Então o homem não está cansado. É para ouvir mesmo. Vai lá. Quando Deus fez o homem, tudo já estava feito. Então o homem não fez? Então o homem não está cansado. A Bíblia diz também em Isaías que Deus não se cansa e não se fatiga. Então nem o homem está cansado e nem... Então que descanso é esse? Se o homem não está cansado e nem Deus está cansado, que descanso é esse? Esse descanso não é o descanso de alguém que está cansado e para descansar. Não. Esse descanso é semelhante a um artista que pintou um quadro tão perfeito, que ele não se contenta em admirar sozinho. Ele liga para o seu melhor amigo e diz: corra aqui em casa e vem admirar a obra que eu acabei de fazer. Descansar ali é deleitar-se em Deus, admirar as obras que o Senhor tem feito. Quando Deus termina de fazer tudo, Ele diz: vou criar os homens para admirar, deleitar e desfrutar das obras que eu tenho realizado. Diga bem forte assim: eu fui criado para me deleitar em Deus. Diga: eu fui criado para me satisfazer em Deus. Deus está dizendo: eu te criei para você não depender de nada para se satisfazer, a não ser da minha presença. Oh, meu Deus. Sabe qual é o problema? É que nessa história que era para ser linda e perfeita, entra o pecado e rouba, ô jovem, não perca isso não, e rouba de nós este senso de, para eu me satisfazer, eu dependo só de Deus e de mais nada. E aí o homem começa o quê? A buscar em outras fontes uma forma de se satisfazer. Diga bem forte: a minha origem é a bem-aventurança. Então o salmo começa com qual palavra? Então o salmo primeiro é o quê? É o mapa da rota de volta para onde? O salmista está dizendo: o homem perdeu o rumo de casa, porque ele começa a buscar se satisfazer em outras coisas. Mas aqui está a rota de volta para casa. Você quer ser bem-aventurado de novo? Você quer se satisfazer apenas em Deus? Então vai lá a receita. Primeiro, para você que quer ser bem-aventurado, para você que quer ser o que você nasceu para ser, não ande segundo o conselho de quem ele chama de quê? Ímpios. Então vamos lá, vou tentar ser o mais rápido possível. Diga bem forte: andar, aconselhar. Agora diga assim, ó: ímpios. Rapidamente. Percebam que a figura desse homem, descrito aqui, começa andando. Ele diz assim, ó: você quer ser bem-aventurado? Quero. Então não ande. Segundo o que mesmo? Jovens, preste atenção nisso. Para eu aconselhar alguém,
O que eu preciso usar? Vamos rápido. Diga palavras. Enquanto você aconselha, você usa o quê? Palavras manifestam o quê? Vamos lá. Quando você quer compartilhar o que pensa, você usa o quê? Quando você quer compartilhar o que sente, você usa o quê? Por que Jesus é chamado de um verbo de Deus? Glória a Deus. Porque ele é a materialização da mente e do coração de Deus. Você quer saber o que Deus pensa sobre você? Olhe para Jesus. Você quer saber o que Deus sente por você? Olhe para Jesus. Aleluia. Como é que tem crente que não reage a essas coisas? Pelo amor de Deus. E não é porque eu estou falando, não. É a palavra de Deus. Então vamos lá. Não ande segundo. Vamos mudar. Diga as palavras. Vamos mudar. Não ande segundo a mente. Não ande segundo o coração. De quem? O que é ímpio? Alguém vai correr e vai dizer: ímpio é quem não é crente. Eu vou correr e vou dizer: não, porque tem crente ímpio. Tem. Mais do que você imagina. A questão é: o que quer dizer a palavra ímpio? Ímpio quer dizer contrário de pio. Poxa, pastor, não mudou nada. Eu não sei o que é pio. Então eu vou tentar dizer. Pio quer dizer puro, cristalino, limpo, transparente. É da palavra pio que vem a expressão piedade. Pio também tem relação com integridade. Integridade aponta para aquilo que é inteiro e não aquilo que é pela metade. Então veja, diga bem forte: pio é inteiro. Diga ímpio é pela metade. Aí o salmista diz: você quer ser bem-aventurado? Quero. Então não ande segundo as palavras que denotam a mentalidade de quem vive uma vida pela metade. Qual é o conselho de um ímpio para um crente? Não precisa se dedicar tanto, não precisa ser tão assim. Dá para ser crente mais ou menos, não precisa ser tão assim também. Para que se matar tanto? Para que ir tanto na igreja? Dá para ir um pouco você vai, outro pouco você não vai. Isso aqui é conselho de ímpio. Isso aqui é conselho de quem vive uma vida pela metade. Mas o salmista está dizendo: você quer ser bem-aventurado? Não ande segundo o conselho de quem vive uma vida pela metade, e se entregue por inteiro para esse Deus. Quem deseja se entregar por inteiro a Deus aqui nessa noite, levante a sua mão e dê o melhor glória a Deus que você pode. Não ande segundo o conselho de quem vive uma vida fracionada, meio lá, meio cá, mais ou menos, mas ele segue o conselho. Você ainda quer ser bem-aventurado ou já desistiu? Eu quero. Primeiro, não ande. Começou andando segundo o conselho, está no campo da palavra, dos ímpios, está no campo da mente. Continua querendo ser bem-aventurado? Sim. Olha como muda. Nem, eu gosto dessa expressão nem. Espero que não tenha alguém aqui que tenha um apelido de nem. Nem quer dizer também não. O salmista está dizendo nem, ou seja, não faça aquilo e nem isso. Nem, olha a mudança, para você que está atento vai perceber logo. Nem se detém.
Já viu a mudança? Começou andando, agora parou. Nem se detém no caminho, já mudou. Era conselho, agora é o quê? Eram palavras, agora é o quê? Caminho. Quando a Bíblia fala de caminho, a Bíblia está falando do quê? Prática, estilo de vida. Vamos voltar, a gente tem que entender. Quer ser bem-aventurado? Quero. Quer ser o que você nasceu para ser? Quero. Não ande segundo as palavras de uma mentalidade ímpia, nem se detém no caminho. Já não é palavras, agora é prática. No caminho dos, já não é ímpio, agora é o que? Pecadores. Porque ímpio, preste atenção nisso, ímpio tem relação com mentalidade, pecadores tem relação com prática. Começa pensando, começa falando e termina fazendo. Não olhe para o lado agora não, para o seu bem. Porque ninguém começa pecando. Eu agora, quase 2 meses que voltei a dirigir igreja, mas quando eu dirigi igreja no interior do Rio de Janeiro, há muitos anos atrás, quando alguém vinha confessar algum tipo de pecado, geralmente já começava assim, ó. Pastor, porque o senhor sabe como é que é, né? Eu já ia dizendo, eu não sei não. É você que peca e eu que sei? Não, pastor, o senhor sabe, já falei que não sei. Eu não sei nem o que você fez, eu não vou saber o que é e como é. Eu não sei não. Não, pastor, o diabo é sujo. Aí eu já dava uma ajuda. Não, sujo ele é mesmo. Pois é, o senhor concorda? Concordo. Pois é, que coisa terrível. Estava eu lá. Estava lá? Estava. Quieto na minha. Ah, tá. Quieto, pastor. E ó, do nada. Do nada. Um abrir e fechar de olhos. Quando eu vi, peguei. Sério? O diabo é sujo, pastor. Aí eu já quebrava. Dizia, você é da turma do Arão. Aí já perguntava, do Arão? Por que do Arão? Vou te contar a história do Arão. Um dia Moisés estava no monte. E quando desceu do monte, o povo tinha feito um bezerro de ouro. E aí Moisés começou a chamar a atenção de Arão. Sabe qual foi a desculpa do Arão? Ele disse, pegamos o ouro, jogamos no fogo e saiu o bezerro. Epa! O fogo agora é artesão, é artista, né? Aí eu já perguntava, quem é que modelou o focinho? Quem é que modelou a pata? Quem é que trabalhou a cauda? Quem é que olhou para onde não era para olhar? Quem é que conversou com quem não era para conversar? Quem é que falou sobre o que não era para conversar? Quem é que acessou o que não era para acessar? Ninguém começa pecando, começa imaginando, começa falando, começa conversando, começa indagando. Mas Deus marcou essa noite para dizer, se você clamar, eu te dou o livramento. Quer ver que isso é verdade? Hebreus capítulo 12. Visto que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, como eu queria ter tempo para explicar isso aqui, mas não dá. Ele diz, deixemos todo o embaraço e o... Vou soltar. Vai lá. Deixemos todo o embaraço e o que vem antes de pecado? Pecado não vem antes de embaraço. E percebam que o pecado é acompanhado da expressão e o, que quer dizer o que vem depois é resultado do que veio antes. Porque ninguém começa pecando.
começa a se... E tem gente que perde isso, é isso que mata. Começa a se embaraçando. Por isso Paulo disse para Timóteo: o bom soldado de Cristo não se embaraça com as coisas desta vida. Oh, glória a Deus. Você crê que Deus está falando aqui? Eu vou perguntar de novo: você crê que Deus está falando aqui? Levante uma de suas mãos aos céus. Eu não preciso enganar ninguém, porque eu estou até correndo aqui com a mensagem. Mas o Espírito de Deus ministra ao meu espírito que hoje é noite de livramento. Se você clamar, ainda dá tempo de Deus cortar o embaraço antes que seja tarde demais. Quem crê que Deus vai dar livramento aqui nessa noite, levante a sua mão e dê um brado de glória. Eu sinto a graça de Deus aqui. Vou começar a encerrar. Ainda quer ser bem-aventurado? Então não ande segundo as palavras de quem tem uma mente ímpia. Nem se demore. Deter ali é demorar. Nem se demore no ambiente da tentação. Nem se demore no lugar onde o pecado é o estilo de vida das pessoas. Você ainda quer ser bem-aventurado? Aí ele diz: nem se assenta. E tem gente que perde essas coisas. Começa andando, depois para e depois se assenta. Eu vou repetir para te dar mais uma chance. Começa andando, depois para e por fim se assenta. Observe, olhe para cá, não olhe para o lado, olhe para cá. Eu tenho um alerta da parte de Deus para você, para nós, aliás, olhe para cá, para nós. O alerta é esse: não se engane. O diabo não tem pressa para nos derrubar. Afoitos somos nós, queremos fazer a coisa no susto, de imediato. O diabo não. Ele calcula. Quer ver? Aqui. Começa andando. O alvo dele é nos fazer assentar. Porque assentar aqui é a mesma expressão de Atos 2. Quando o Espírito Santo desceu, os discípulos estavam o quê? Assentados. Não é sentado. Eles estavam assentados. Assentados é mais do que sentado. Assentado é impregos, vulneráveis, numa posição que, se acontecesse uma emergência, não dava tempo de fugir. Assentado aqui é isso: vulnerável, tranquilo, guarda aberta, sem nenhum cuidado. Esse é o alvo de Satanás, é nos fazer assentar, ao ponto de, quando a tentação de fato vier, você não ter perna para fugir, porque vai ouvir, de tanto ouvir, começa a fazer, vai fazendo, daqui a pouco está tão embaraçado, que quando a tentação vier mesmo, já era. Silêncio um pouco, né?
Mas o alvo de Satanás é nos colocar assentados. Só que ele não tem pressa. Porque ninguém se assenta andando. Antes de se assentar, para quem está andando, tem que fazer o quê? Parar. Ninguém está andando e senta andando. Não. Antes de se assentar, ainda que seja rápido, a pessoa faz o quê? Ela para. Então, para você que ainda está andando, o próximo passo de Satanás é te fazer parar. Sabe com qual conversa? Para que se dedicar tanto? O povo nem reconhece seu trabalho. Ninguém nem elogia o que você faz. Fica aí se matando. Olha, você está se acabando, está envelhecendo. E quem é que não envelhece? E outra coisa, vai cuidar de você. Olha como você é bonita, bonito. Cuida mais de você. Olha para o espelho e diz, eu preciso cuidar mais de mim. Eu vou, sabe esse negócio de obra? Está acabando. Para um pouco. Tira um ano sabático. E assim que você parar, pode saber. O próximo passo é te fazer assentar. Mas Deus me traz aqui hoje, e sem presunção, eu estou dizendo isso. Deus me traz aqui hoje para te dizer que Ele não te chamou para ficar parado. Nós não somos dos que retrocedem. Não. Porque aquele que lança a mão no arado e olha para trás, Deus não tem prazer na sua alma. Pastor, então o que é que eu devo fazer? Você deve beber da receita de Paulo, quando ele diz, não que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, prossigo para o alvo. Onde está a mão que você levanta para adorar a Deus? Com respeito, é claro, toque o ombro da pessoa que está perto de você. E não vem reclamar disso não, é só não fazer, só não fale de quem faz. Toque o ombro da pessoa que está perto de você e diga para essa pessoa, você não foi chamada para ficar parado. Você foi chamado para andar, para avançar. Pastor, eu ainda tenho 3 minutos. Pastor, eu estou chorando demais. É mesmo? Choro não é autorização para parar. Está lá no Salmo 126. Andando, então. Porque se andar chora e se parar chora, então é melhor chorar andando. Vai andando e chorando, meu irmão. É andando e chorando. É chorando e andando. Mas você está sofrendo, então não tem ordem para parar. O negócio é caminhar, é avançar, é seguir, é fazer o que veio a mão para fazer. Eu não vou parar! Quem está entendendo a voz de Deus, com a permissão do pastor da igreja, esteja em pé adorando ao Senhor.
Som. 2 minutos. Eu gostaria muito de poder falar do verso 2. Que ao invés de fazer aquilo, faça isso. Tenha prazer na lei de Deus. Não vai dar. Mas no verso 3, olha o que diz. Pois será como você que ouvir as pessoas certas, frequentar lugares certos e se assentar com pessoas certas. Olha a promessa de Deus para você. Além da bem-aventurança. Além. Aquilo lá é voltar ao estado original. E quem volta a esse estado, olha como vive. Pois será como a árvore plantada. Espera lá. A árvore, quando plantada, é plantada como árvore? Ela é plantada como o quê? Então por que não diz semente, diz árvore? Então, é porque quem vive nesse padrão aqui não está na mão de homem, está na mão de Deus. E na mão de Deus, semente não é semente, semente já é árvore. A pessoa olha e diz, é uma semente. Deus fala, é semente para você. Eu que conheço, amanhã já estou vendo lá na frente. Isso aqui é árvore. Árvore plantada. Então, a árvore não se planta, ela é plantada. É plantada por quê? Pela mão certa. Então é Deus quem planta. E Deus não faz nada errado. Ele planta no lugar certo. E o lugar é tão certo, que quando chegar a hora, você não vai precisar nem fazer força para dar fruto. Passa um ano, não tem fruto. Aí diz assim, não está acontecendo nada, não tem problema não. Eu sei quem me plantou. Eu sei quem me colocou aqui. Deixa. 3 anos, não aconteceu nada, não tem problema. Eu sei a mão que me plantou. Se ele me plantou aqui, é aqui que eu vou ficar. E aí quando chega o momento, não faz nem força, os frutos começam a aparecer. Aleluia! E até quem não quer vai ter que parar e dizer, deu certo mesmo. Aleluia! Estou encerrando. E a árvore é tão boa. Olha aí. A árvore é tão boa que nem folha cai. Não, isso é uma loucura. Você já viu árvore que folha não cai? Nunca viu? Está aqui uma. E o que quer dizer folha aqui? Quando você olha para uma árvore, o que você vê primeiro? Folhas ou frutos? Folhas. Então folhas é o que? A primeira impressão. Porque tem gente que é muito boa na primeira impressão. Você olha assim e fala, isso é homem de Deus, olha que homem de Deus, olha que mulher de Deus, isso é um santo homem de Deus. Vai conviver. No 3º dia cai uma folha. No 5º, nem folha tem mais. Mas o salmista está dizendo, se você ouvir as pessoas certas, frequentar lugares certos e se assentar com as pessoas certas, você vai ser hoje o que você vai ser daqui 10 anos. Nem folha vai cair. Vai soprar o vento e a folha não vai cair. Vai cair a chuva, mas a folha não vai cair. Aleluia! Oh, glória a Deus! Fechei a Bíblia. Aleluia! E encerra dizendo, e tudo quanto fizer prosperará. Aleluia! Prosperar aqui não é dinheiro. Aleluia! Prosperar aqui é, e tudo que você fizer vai dar certo. Aleluia! Você já viu que tem gente que pega a coisa quebrada, põe a mão e a coisa reconstrói? Por outro lado, tem gente também que pega a coisa tudo certinho, põe a mão e quebra. Por quê? O segredo está aqui.
Jovens, deixa eu dizer uma coisa, última coisa. Uma coisa é Deus estar em mim, outra coisa é Deus ser comigo. Estar em mim é instantâneo. Aceitei a Jesus de coração, Ele habita em mim. Ser comigo não é da noite para o dia. É um pecado vencido aqui. É uma tentação resistida ali. E você vai ganhando crédito com Deus. E de repente, quando você menos espera, Deus diz: a partir de hoje, eu não só serei nele ou nela, eu serei com ele, com ela. Onde colocar o pé dele, eu vou colocar o meu. Onde colocar a mão, vou colocar a minha. Quer um exemplo e a gente encerra? José. Na casa de Potifar, a Bíblia diz que tudo que José colocava a mão prosperava. Por quê? Porque Deus era com ele. Mas prosperar na casa de rico é fácil. Então manda para a prisão. Será que prosperou? É ironia. Prosperou tanto que a Bíblia diz que o carcereiro pegou a chave da cadeia e deu para José como preso. Agora imagina a cena. Cadê a chave da cadeia? Está com o preso José. Você já viu chave de cadeia na mão de preso? Nunca. José. Por quê? Porque tudo que ele colocava a mão na prisão prosperava. Por quê? Porque Deus era com ele. Você crê que Deus está falando aqui na abertura desse congresso? Abrace, se você quiser, claro. Vocês ficaram 2 anos sem ter congresso. Ficaram em casa assim: como eu queria algum pregador para dizer olha para o seu irmão. Como eu queria um pregador para dizer abraça. Então agora é a oportunidade. Abraça a pessoa que está perto de você e diga: Deus te chamou para algo grande. E Ele quer ser com você. E onde você colocar os seus pés, Ele quer colocar os dele. Onde você colocar as suas mãos, Ele quer colocar as mãos dele. Quem deseja isso, levante a mão e dê um brado de glória. Você quer divulgar o seu evento, sua igreja, com um vídeo como esse? Vem aí, Pentecostes 2023, no Ministério A Colheita Internacional, com o tema Não Deixe a Chama Se Apagar. Levante-se e prepare-se. O noivo vem. Preletores, Pastor Diego de Oliveira. Então acesse agora aguiaproduções.com e vem ser águia.